é um tema bastante interessante, apesar de delicado, que é nós trabalharmos os animais e o homem, que é a parte segunda do Livro dos Espíritos, o capítulo 11. E aí a gente vai fazer algumas observações sobre os animais e o homem. Eu acredito que esse tema, de fato, ele é um tema, não que os outros não sejam, mas um tema muito voltado para estudo. E eu gostaria de lembrar, e a gente vem buscando lembrar isso em todas as palestras, que a doutrina espírita, quando ela surge na Terra, ela traz um sem número de conceitos, de tal forma que a gente consegue fazer a leitura do mundo que vivemos por uma ótica completamente espírita. Da mesma forma que quando Jesus chega, ele cria uma cosmovisão, segundo o conceito de Wilhelm Dilthey, ele cria essa palavra chamada cosmovisão, que nada mais é do que a maneira com que o indivíduo enxerga e interpreta e vivencia o mundo em que ele se encontra. Então nós temos algumas cosmovisões no mundo, para que a gente consiga enxergar de maneira mais palpável, quando nós falamos com alguém que tem a sua crença, por exemplo, no Islã, aquela crença dele faz com que ele se comporte e ele interaja com o mundo de uma maneira muito peculiar, que é a maneira que a cosmovisão que ele acredita é que está determinando essa inter-relação. Quando Jesus chega à Terra, ele apresenta uma cosmovisão que ela será reconhecida no mundo inteiro como a cosmovisão cristã. Vejamos, se a lei falava olho por olho e dente por dente, o cristão era conhecido em perdoar, onde o amor seria a tônica das nossas ações. Então vejamos que o cristão ele passa a ter uma perspectiva de mundo única, apesar de nós querermos misturar muitos conceitos, mas quando a gente estuda o Evangelho, né, e toda aquela gama de valores que ele traz, é uma forma peculiar de enxergar. Eu não posso ser cristão e optar por determinadas condutas ou teses e me dizer cristão, porque ou eu sou ou eu não sou. Seria mais ou menos isso que estamos querendo dizer. Quando a doutrina espírita chega à Terra, ela também apresenta agora uma cosmovisão. Ela vai trazer conceitos que praticamente só ela tem, mas que indiscutivelmente ela vai beber da mesma fonte, que é o Novo Testamento, a questão moral, porque ali são leis universais. Por isso a gente vai dizer que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Se ele é redivivo, nós estamos validando tudo que está ali. Mas a maneira com que a gente enxerga, ele aprofunda, porque os Espíritos agora nos falam os porquês e nos explicam determinadas teses que à época do Cristo não se tinha condições de averiguar. Vejamos, havia comunicação dos espíritos à época, mas muitos chamavam espíritos de anjo. Está lá, é só olhar Atos dos Apóstolos, nós perceberemos isso. A doutrina espírita, a seu turno, desmistifica e vai trazer essa realidade dos espíritos, mostrando que é um mundo original. Eu estou só pontuando para que a gente entenda que quando a gente falar agora de animais e homens, a doutrina espírita ela também vai trazer uma visão peculiar sobre os animais, fazendo com que a gente tire determinadas ilusões que nós trazemos, em especial aqueles que têm os seus filhos de 4 patas ou de 2, como queiram. Mas é meu filho. Aí a gente começa a querer que aquele animal tenha tudo que o ser humano tem. Então ele se torna um assunto delicado, porque a doutrina, assim como o Cristo fazia à sua época, que era desiludir as pessoas, porque o Cristo desiludia, mas Alisson, Cristo desiludia, porque o nome desiludir é remover a ilusão. Então ele tirava a ilusão que as pessoas viviam e apresentavam a verdade, que era essa lei divina. Mas, Alisson, a verdade é relativa. Não, a verdade ela é a verdade. A interpretação dela no nosso limite é que é relativo. A lei divina ela é absoluta. Agora nós, quanto processo evolutivo, eu enxergo a relatividade dessa verdade que é absoluta. Deu para entender?
Está meio filosófico hoje, né? Mas é importante a gente entender isso, porque a lei divina ela é uma só. Ela não muda. Deus está lá nos atributos que a gente já estudou aqui no sábado, que é falar sobre Deus. Quando fala de Deus, fala dos atributos da divindade. Um desses atributos é ele ser imutável. E se Deus é imutável, a sua lei também é imutável. Então, a lei divina ela é imutável. Essa verdade, de fato, ela é imutável. Agora, nós conseguimos cada vez avançar e enxergarmos um palmo a mais, ou talvez um passo, 1 metro a mais dessa verdade. Então, na medida em que a gente avança no processo evolutivo, eu interpreto essa lei da melhor forma. Mas ela sempre esteve ali. Então, o problema não era a lei, era a nossa incapacidade de conseguir enxergar e entender essa lei divina. Então, a doutrina espírita chega num momento em que a ciência já havia se robustecido a tal ponto de que podia se falar de mecanismos porque tinha ferramentas para que a gente avaliasse o que os espíritos traziam. E aí a gente vai entrar nessa seara do que é que os espíritos trouxeram a Allan Kardec sobre os animais. E a doutrina, tal qual o Cristo fizera a seu turno, ela também nos desilude. Há um processo de desilusão, onde a gente crê da forma que a gente gostaria e os espíritos vêm trazendo as informações de lá para cá, nos esclarecendo, jogando luz sobre as nossas sombras. E essas luzes, muitas vezes, nos tiram da zona de conforto, porque modificam a nossa forma, ou pelo menos deveriam modificar a nossa forma de pensar e de agir. Então, quando nós falamos dos animais, na perspectiva espírita é extraordinária. Eu gostaria de ir bem antes dos animais, para que a gente entenda que existe um processo que é único. Nós não vamos falar agora só dos animais, mas a gente precisa entender o fundamento. Quando o espírita entende o fundamento, aquilo que se apresenta mais na frente como as respostas que esses espíritos darão, fica fácil compreender. Mas se a gente for direto para a pergunta e resposta, fica algo meio solto. E para isso eu gostaria de trazer algumas informações que aqueles espíritos, tal qual a figura do espírito André Luiz. Acho que todo mundo já ouviu falar em André Luiz. Nesse espírito, ele vai trazer uma obra psicografada por Chico Xavier, chamada No Mundo Maior, para que a gente entenda esse processo evolutivo e a gente perceba a grande diferença que há entre o ser humano e o animal. Por mais que eu ame, por mais que a gente tenha a obrigação de zelar, de cuidar dos animais, mas há uma diferença gigantesca que o Livro dos Espíritos vai colocar, que a distância entre o animal e o homem é a distância média entre o homem e Deus. Não é entre o homem e Jesus. É importante a gente fazer essa distinção. A distância entre o animal e o homem medeia a distância entre o homem e Deus, ou seja, entre o homem e o seu Criador. Eu acredito que isso já dê para todos nós uma ideia da impossibilidade de tornarmos os animais humanos, ou de humanizá-los ao ponto do que estamos fazendo. E aí André Luiz vai nos falar do processo, e essa é a ideia que nós gostaríamos que ficasse gravado para nós. Num diálogo que ele tinha com um dos mentores nesse livro chamado No Mundo Maior, o mentor diz a ele: quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto,
do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Vejamos o encadeamento que está sendo colocado aqui. Ele parte do fundo dos oceanos, depois para a superfície, da superfície para a margem, da margem para a lama, da lama e assim segue. Todos nós conhecemos a teoria de Alexander Oparin, o russo, que vai dizer que é a tese da sopa orgânica que faz com que a vida tenha surgido no planeta. Muito bem, não há nada que venhamos a nos opor a priori à tese. A única diferença é que nós sabemos que existe uma causa, que é a inteligência suprema, que é Deus, que orquestra essa sopa orgânica para que a vida surja lá. E os elementos, e aí a gente volta para o início do livro dos Espíritos, dos elementos gerais que compõem o universo. Isso é um assunto bastante delicado, cansativo às vezes, mas que a gente precisa entender. Existe Deus, existe a matéria e existe o princípio espiritual. Existem dois fundamentos, no caso, Deus acima e esses dois elementos. Então, nesse processo evolutivo que acabamos de descrever, pegando carona na obra do Espírito André Luiz, perceberemos que este princípio espiritual, e ele começa a frase falando sobre o princípio espiritual, ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo, mas em nenhum momento, nós que aqui nos encontramos, escutando essa palestra, fomos, por exemplo, um animal. Porque a ideia que muitas pessoas têm no processo evolutivo é que um dia nós fomos, por exemplo, eu fui um cachorro, fui uma foca, fui um elefante, e depois... Não, gente, não é essa a ideia que o Espiritismo traz. Ele fala de princípios. O princípio é o fundamento. Alguém gosta de bolo de chocolate? Alguém deve gostar. Pelo menos uma pessoa levantou a mão. O pessoal está light, cada dia mais light. Acho isso bacana. Eu seria a segunda pessoa. Quando a gente pensa no bolo de chocolate, eu teria a massa, o fermento, o chocolate, ovo. Esses são os fundamentos, são os princípios. Se eu digo que o ovo é um bolo de chocolate, a gente vai saber que não é. Mas, Alisson, o chocolate que está lá dentro não pode ser o bolo? Não. Ele é um elemento que compõe depois um conjunto. E quando o bolo surge, o bolo é único. Todo mundo entendeu? O bolo é único. Mas, Alisson, ali tem ovo. Não, ele tem ovo, mas ele é ovo? Não, ele é um bolo. O bolo é um ser único ali, individualizado. Assim, os elementos que nos darão a nossa realidade. Então, a gente vai vir como princípio. Bolo, ovo, farinha, batedeira, forno, bolo. Enquanto a gente está a caminho do forno, essa individualidade não é a nossa personalidade, porque nós estamos ainda em princípio. Eu não consigo comer ali só o ovo cru, ou só o fermento. Eu até posso, mas dizer que é gostoso, acredito que não. Então, a obra final, ela é individualizada. Então, o homem em si é espírito. Aí sim, já não é mais princípio espiritual. Ele não é esses elementos que estão sendo forjados ainda para chegar nessa unidade que nós somos. O animal, então, por sua vez, encontra-se nessa trilha evolutiva, como nós acabamos de ouvir. Alisson, um dia vai chegar, é porque nós fazemos assim, animal, homem. E na verdade não é esse processo. Nesse universo aqui, daqui para aqui, não existe um salto quântico. Há etapas, até o momento em que há de se fundir todas as experiências anteriores e passar a existir o espírito como a individualidade saída da mão do Criador, simples e ignorante,
como fala a doutrina espírita. Então, isso já nos dá a ideia do todo, porque nós olhamos agora para o homem e perceberemos que o homem tem inteligência, tem. Reconhece na personalidade, eu posso ser ateu, como espírito, a gente sabe que naquilo que há de imanência, ele reconhece o Criador. Na personalidade eu nego, não, eu sou ateu, mas na hora que desencarna, deixa de ser ateu, porque vai bater de cara com a imortalidade da alma. Não tem como, está na imanência do ser. Eu posso até ser contrário a ele, mas está ali. Terceiro ponto é a condição da inteligência moral. O homem tem essa capacidade da moralidade, mesmo que a gente muitas vezes rasteje feito um animal nesse campo. Mas a moralidade é algo peculiar ao espírito humano, a um espírito. E a ideia agora de lei de causa e efeito. Quando a gente faz errado, a gente sabe que vai ter uma consequência. Avaliando esses itens, a gente corre para o animal. E a gente percebe que o animal ele age muito mais por instinto. E é exatamente aí que Allan Kardec começa a trilhar para entender alguma coisa sobre os animais. E faz perguntas que talvez nós gostaríamos de fazer. Os animais conversam entre si, a gente vai ver cada uma delas. Mas a resposta que os espíritos dão está diretamente relacionado a essa realidade, dessa linha de pensamento que nós temos que ter em relação ao princípio espiritual. Então, de forma objetiva, o homem em si, ele tem alma, tem espírito. O animal, por sua vez, ele ainda tem um princípio espiritual. Ele dura após a morte? Sim, porque o princípio espiritual ele permanece. Ele é individualizado? É individualizado naquela sua realidade. Mas ele não tem essas características que o espírito humano tem. Tanto é que os espíritos vão dizer, olha, você quer chamar de alma? Chame, desde que você compreenda a grande diferença que há entre uma coisa e outra. A gente vai ver os espíritos responderem sobre isso. E mais adiante, há um outro texto que nós trouxemos de um estudioso da doutrina que nós gostamos muito. O autor dessa obra, chamada Evolução Anímica, ele sentou no colo de Allan Kardec quando criança, que é Gabriel Delany. Gabriel Delany escreve sobre isso. Os pais de Gabriel Delany eram médiuns de Allan Kardec. E Gabriel Delany, como criança, sentava no colo do mestre Lyonês. E ele escreveu essa obra chamada Evolução Anímica e vem trazendo alguns itens que ele fala sobre os animais. Vejamos, tem instinto apurado e inteligência fragmentária. Tem instinto apurado e inteligência fragmentária. Alisson, o que é essa inteligência fragmentária? É a inteligência que é voltada para aquilo que ele necessita. Ele está com fome, ele vai criar um mecanismo de pegar a sua caça. Então, não é um pensamento contínuo como o nosso. Ele tem inteligência fragmentária. Nós temos uma inteligência apurada e ainda um sentimento fragmentário. Nós temos uma inteligência apurada e um sentimento fragmentado. É verdade, Alisson? É diferente do espírito puro, do espírito superior, que ele também tem um sentimento contínuo, apurado. Olha, eu gosto muito de fulano, mas já de cicrano tenho minhas dificuldades. Olha o nosso amor, olha o nosso sentimento fragmentário. Por um filho eu mato e morro, por outra pessoa eu já não faço isso. Mostrando que a gente ainda não tem, estamos a caminho de ter, porque nesse processo evolutivo do qual o mentor de André Luiz nos falou, continua em direção à vivência do arcanjo, que é a nossa realidade. Nós estamos nessa situação, nós não somos essa situação. E aí Gabriel Delany continua. Além de linguagem própria de cada espécie, tem um princípio independente, que sobrevive após a morte. Olha lá o princípio espiritual. Ele tem um princípio que sobrevive. O animal, ele continua do lado de lá. Esse princípio independente, individualizado, algo semelhante a uma alma rudimentar, inferior à humana, dá-lhes limitada liberdade de ação, apenas nos atos da vida material. A liberdade de ação é, vou matar para comer. Ele tem essa liberdade, vai lá e faz, executa.
Será que ele vai pagar pela lei de causa e efeito? Já pensou? O cachorro está com raiva do dono, mordeu o dono, na próxima encarnação ele vai ser mordido. Lei de causa e efeito. Já pensou? Então a gente vai percebendo que de fato há diferenças. Assim, pois, não tem livre-arbítrio. Essa alma, Gabriel Delany bota entre aspas, não sendo humana, não é um espírito errante. Olha que interessante. Essa alma, não sendo humana, não é um espírito errante, entre aspas, ou entre parênteses, aquele que pensa e age pelo livre-arbítrio. O que é um espírito errante? É aquele que do lado de lá, a gente passou a experiência terrena, voltamos ao mundo espiritual. Esse período que a gente passar entre uma encarnação e outra, nós seremos espíritos errantes. Nos encontramos na erraticidade, pensando, estudando, aprendendo, se preparando para a próxima encarnação. Vendo as bobagens que fizemos durante a existência, mas também vendo os acertos, então fortalecendo os acertos e os valores e corrigindo na espiritualidade aquilo que a gente vai voltar para a Terra para corrigir. Isso não acontece com esses animais, porque eles não são espíritos errantes. Eles ainda estão num processo de princípio, estão a caminho, sendo exercitados. E a gente vai chamar esse espaço entre o animal e o hominal no famoso elo perdido. Esse é o elo perdido. Rapaz, como é que acontece? Nós não sabemos ainda. Que etapas? Na Revista Espírita, encontraremos Allan Kardec falando de animais em planetas superiores. É muito interessante. Eu não devia falar não para aguçar a curiosidade de vocês, mas vou falar alguma coisa. Ele vai colocar na Revista Espírita que tem animais, veja que interessante, em planetas superiores. Eu acho que todos vocês estão lembrados de que existem, né? Cada planeta está dentro de uma classificação. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações como o nosso, planetas de regeneração e assim vai. Para cima, superiores, felizes e etc. Ele diz que há animais em planetas superiores que enxergam o homem como Deus e fazem trabalhos manuais para esses homens. Está lá em uma das revistas espíritas. Eu vi um dia desse sendo lançado no cinema, porque não é da minha época, um tal de Guerra nas Estrelas, o Retorno de Jedi, essas coisas. Não é da minha fase, mas eu vi um remake. E aí você vê nos filmes os animais, tudo cheio de animal, com carinha de elefante, pegando nas armas, o outro trabalhando, o outro sendo pedreiro, o outro sendo carpinteiro. Aí você vai ler na Revista Espírita, ele fala exatamente isso. Que nesses planetas superiores, esse trabalho braçal é feito pelos animais. Olha que interessante. E esses animais lá enxergam o homem como Deus. Aí fico cá com os meus botões. Se num planeta superior, onde os animais trabalham manualmente e se comunicam, eles enxergam o homem como Deus na Terra, como não deve ser. Então os nossos animais são credores de todo carinho, repito, carinho, cuidado, mas ainda estão numa escala evolutiva muito inferior. Daí os espíritos têm nos chamado muito a atenção. Desde esta obra que iremos ler hoje, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. E novamente o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra, vai chamar a atenção de todos nós, dizendo que na fase em que vivemos, nós queremos humanizar os animais e acabamos animalizando o homem. Nós nos preocupamos tanto e excedemos que agora estamos humanizando os animais e animalizando os homens, quando o instinto hoje fala muito mais alto e a sociedade como um todo bate palma dizendo que isso é liberdade. Os espíritos já chamavam atenção aqui, em 1857. E vem Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra, e vem nos lembrar dessa realidade, de não humanizarmos os animais, muito menos de animalizarmos os homens. Nessa linha de raciocínio, eu gostaria de tocar num ponto, novamente, que talvez entristeça alguns. Porque, lamentavelmente,
essa condição de humanizar os animais, ela está extrapolando tanto que há determinadas casas que vêm agora apresentar palestras públicas para animais, tratamentos de desobsessão para animais, bem como comunicação mediúnica de animais. Eu confesso aos senhores que eu fico pensando como é que um cachorro deve se comunicar. Eu não vou imitar, mas vocês já pensaram, né? Imaginemos um animal se aproximar de um ser humano e daí ele trazer uma comunicação para o dono. Não vai. Se alguém recebeu, é bom começar a repensar. Se alguém acredita que está dando certo, é bom repensar ou estudar um pouco Kardec. Existe um capítulo, o capítulo 22, da segunda parte do Livro dos Médiuns, que vai falar da impossibilidade de um animal comunicar-se ou servir de médium para um espírito. Porque seguindo a mesma linha de raciocínio que nós estamos seguindo, de que eles não são espírito errante, como eles têm princípio espiritual, não há sintonia de perispírito a perispírito, porque o próprio animal ele não tem esse conceito fundamentado de perispírito. Não sei se vocês estão lembrados, porque a essa altura do campeonato já foi estudado o perispírito aqui também, mas o perispírito nada mais é do que o elemento semimaterial que liga o espírito, que é o ser pensante, à matéria, que é o nosso corpo físico. Esse elemento que liga, essa cola, essa ponte, como queiram, é o perispírito. A comunicação mediúnica nada mais é do que um espírito que se aproxima do médium e de perispírito a perispírito haverá uma sintonia. Utilizando, obviamente, a sua estrutura anátomo-fisiológica da glândula pineal no cérebro, para que nesta sintonia ele se torne um intérprete do espírito. Então ele precisa ter palavra, ele precisa ter pensamento constante, ele precisa ter experiência arquivada para que o espírito comunicante encontre no médium as ferramentas para que a comunicação siga. Um animal não tem pensamento constante. Um animal não tem perispírito. O animal não escreve. Mas, Alisson, eu vi um dia desse o cara postando na rede social um animal escrevendo. Treinamento, adestramento. Ele não é loucubra. Joga de novo ele na natureza e espera o que vai acontecer. Ele não avança. Se chegar lá, ele está lendo Voltaire. Não está. Entende? Ele volta para a realidade dele. Porque o que há ali é condicionamento. Ele tem que ter um certo grau de inteligência. E eu estou falando da ótica espírita. Sabe quem diz isso? É um espírito lá no Livro dos Médiuns. Ele diz, olha, ele foi colocado para assessorar o homem, para lhe dar a vestimenta, o alimento, ajudar nos trabalhos. Então ele tem que ter o mínimo de inteligência para que ele capte e aprenda a informação que vem do homem para que ele possa auxiliá-lo. Mas não essa capacidade de refletir e de pensar. Então imaginemos um espírito de alta envergadura ou até mesmo qualquer outro utilizar daquele ser que não tem perispírito, não tem estrutura cerebral suficiente para que o espírito utilize da ferramenta e lhe dê a comunicação. Então, é uma falácia quando nós vamos encontrar casas que fazem isso. É lamentável o que fazem com a nossa doutrina espírita. E se alguém estiver pensando, mas ele é muito radical, eu convido a leitura. Porque está tudo escrito. Nada do que nós estamos falando aqui se encontra diferente. Em relação à mediunidade, extraímos do próprio Livro dos Médiuns. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares. Olha eles dizendo, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta.
Está no livro dos médiuns isso, capítulo 22 da segunda parte. Mediunidade nos animais é o nome do capítulo. Então não tem como. Ai, Alisson, mas uma vez eu fiz aqui, o espírito falou, tá bem. Ele pode falar de dar uma informação, dizer que já voltou. Tudo bem, ele passa o período na erraticidade e volta logo em seguida. Mas essa ideia que estão tentando trazer dos animais, de espírito, de espiritualidade, de um sentimento elevado, isso não encontra respaldo na doutrina espírita. Não encontra. E aproveitando, agora sim, com essa ideia do princípio espiritual que avança até tornar-se espírito, repetindo que, por favor, lembrem, ninguém aqui foi animal nenhum. Porque tem gente que tem essa ideia equivocada. Repito, um bolo, ele não é as partes que o compõem. Ele se torna integrado depois de haver um processo. Assim acontece com esses elementos gerais do universo que vão, pouco a pouco, evoluindo até chegar um momento em que ele vai se tornar essa unidade. Nunca antes, nunca prévio a essas experiências. Então, esse átomo, ele começa lá. Do átomo ao arcanjo há uma linha de continuidade. Então, ele começa no mineral, vegetal, animal, vai ter o gap e surge o espírito. Então, o espírito, eu fui uma rosa. Não, foi não. Fui um girassol, eu fui um seixo. Eu fui uma brita. Ninguém foi nada disso. Esqueçam que ninguém passou por isso. No sentido de que o espírito não estava ali. Só se torna espírito depois de transitar. Todo mundo entendeu? Posso ficar tranquilo que ninguém vai sair dizendo aqui que era uma brita, um seixo, nada, né? Então, tudo bem. Vamos adiante agora. Agora as perguntas de Kardec aos espíritos. E ver o que é que eles respondem. Questão 592. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes. Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Olha a observação de Kardec. Tem animal mais inteligente do que o homem. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Os espíritos já começam dizendo que há um grande desacordo desse assunto. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Olha ele chamando a atenção, isso em 1857. Será que estava na vanguarda? Não. Primeiro problema já começa aqui. Querem uns que o homem seja um animal. E, de fato, estimulando o instinto, fazendo com que a gente perca a capacidade de refletir sobre a ação. E outros que o animal seja um homem. Aí vem todas as situações que eu prefiro não falar. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. De fato, a força de determinados cachorros, por exemplo, da raça, é infinitamente maior do que a nossa. Há animais que nós conhecemos cuja força é muito maior, e ele deixa isso aqui muito claro, né? Pelo físico. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Então veja que para nós nos mantermos, a nossa inteligência vai suplantar a força do instinto do animal. Ele faz por instinto. Nós também, porque a gente também sente fome, sede, mas a gente utiliza do recurso da inteligência para atingir a nossa meta. E o animal ele vai usar a sua inteligência limitada às suas necessidades. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito, do homem, está assinado um destino que só ele pode compreender. Só o homem pode compreender o destino que a gente tem. O animal ele não tem essa ideia, porque só ele é inteiramente livre. Só o homem. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha que interessante. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus.
Então não é só inteligência, que às vezes a gente diz, e o homem é inteligente, o animal também tem a sua inteligência limitada, mas tem. Então o que nos diferencia dele são outros aspectos, em especial que nós estamos chamando de inteligência moral. O reconhecimento de Deus, lei de causa e efeito, a responsabilidade sobre as nossas ações. Repito, o animal não tem. Então o animal vai lá, você passa atrás de um cavalo e lhe dá um coice. Vai agora responder pelo coice que deu. Não vai. Porque não incide sobre ele lei de causa e efeito, neste sentido de ter objetivado a atingir, e por conta disso agora ele vai ser penalizado. Questão 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Kardec pergunta. Pode-se dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema, ou seja, você está querendo limitar a situação. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? Ou seja, a gente observa que tem animais que agem com vontade própria. Não obstante, ele diz, é que tem inteligência, porém limitada. E aí vem um comentário de Allan Kardec. Kardec vai comentar isso aqui, eu só tirei um trecho do que Kardec comenta. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Você vê uma aranha fazendo uma teia e você depois acompanha a aranha e os filhotinhos da aranha, depois o filhotinho do filhotinho, o filhotinho do filhotinho. Quando você estiver na 10ª geração daquela aranha, você olha para a teia e diz, melhorou. Não, é a mesma teia. É interessante? Ele não evolui, ele não cria. O homem cria. Eles não. O animal só vai replicar aquilo que ele já traz no seu instinto diante da própria necessidade. Aí Kardec continua. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Foi o homem que educou, quem tem animal em casa, bota lá a fraldinha para ele fazer xixi ali em cima. Primeiro, xixa a casa inteira. Depois, xixa a casa inteira na sua mão, correndo para botar ali em cima. Até um dia que ele entende que o local é ali. Agora, solta ele depois. E joga ele à natureza e vê se ele vai procurar a fraldinha para fazer xixi. Não, depois ele volta ao seu estado primitivo. Porque aquilo ali foi um condicionamento que ali dentro do território dele, ele de fato reconhece. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Ou seja, a gente educa, mas se a gente devolver esse animal à natureza, ele volta ao seu estado natural. Tem os animais alguma linguagem? Eu gosto dessa daqui, porque a nossa imaginação é fértil demais. Vamos ver. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Porque a primeira coisa, quando a gente pensa, eles falam, os espíritos vão dizer aqui, sim, eles se comunicam. E a gente fica pensando, mas rapaz, tu viu a roupa que a dona da gente estava hoje? Pai Celeste. Que é aquilo, hein? Não, tu viu o outro como estava irritado? Hã? Imagina. E os animais conversando dentro de casa. Quanto eles não contam, ainda bem que não falam, né? Pensem, porque iam falar cada coisa, né, que eles iam ver, talvez vejam que Pai Celeste, ainda bem que não falam. Meio, porém, de se comunicarem entre si, eles têm. Meio de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades. A linguagem é restrita às necessidades. Como restritas também são as ideias que podem ter. Então eles se comunicam? Se comunicam. Mas comunicação, gente, é algo muito peculiar. Acredito que a maioria de nós já tenha ouvido falar em código Morse. Já ouviram falar no código Morse?
é uma forma de se comunicar. Tirando aqueles que foram treinados em Morse, alguém aqui sabe se comunicar em código Morse? Tirando os que foram treinados? Não, mas é um meio de comunicação. Então, dá para entender que nós temos meios de comunicações que, às vezes, só aquele grupo reconhece. A linguagem, né, dos surdos, né, surdo-mudo, né, não tem a linguagem? Libras. Muito obrigado, estava procurando. No HD, falhou. Libras. Todo mundo conhece Libras? Não. Normalmente um grupo específico. E é um meio de comunicação. Então, nos animais, não é só essa palavra que a gente pensa, porque toda vez que a gente fala em comunicação, a gente pensa que a comunicação é essa nossa. Nem os espíritos, às vezes, se comunicam falando. Imagina encontrar um espírito superior japonês. A gente desencarna no Japão. Vamos fazer uma viagem. Aí desencarna no Japão. Aí vai ajudar um espírito japonês superior. Aí ele fala em japonês. Aí você diz, não estou entendendo nada. E aí ele diz, olha, é por aqui em japonês. Aí você diz, não, eu sou brasileiro. Aí ele, veja que complicação seria se a comunicação fosse de linguagem articulada. É porque a gente não pensa nessas bobagens. Mas se há comunicação no mundo espiritual e há espíritos que tiveram as suas experiências nos seus respectivos países e cultura, tem que ter um modo universal de se conversar. Porque senão o negócio não funciona. Vamos fazer um estágio agora numa colônia espiritual do lado de não sei aonde. Acabou, ninguém vai conseguir conversar nada. Porque você fala essa língua? Não, não adianta fazer a viagem, vai ficar aqui. Mas rapaz, Alisson, então é bom estudar outro idioma? Não, é bom para desenvolver, mas não será isso que lhe garantirá falar do lado de lá. Porque lá se comunica, às vezes, através do pensamento. Olha que interessante. Então, na realidade dos animais, é o mesmo contexto. Às vezes, a forma deles transmitirem vai através da sensação daqueles bigodes que eles têm, o tremor da pele, o olhar. São meios de comunicação voltados para a realidade daquele animal ou daquela espécie de animal. Não pensemos nós que seria relacionado como a gente fala, como a gente vê nos desenhos animados, né? E outra, essa comunicação está restrita às necessidades. Qual é a necessidade, gente, vital? Sobrevivência e reprodução. Daí a questão de pressentir o perigo, daí a questão de pressentir a questão da alimentação. Então isso é comunicado entre eles. Você vê, nós observamos às vezes, grupos de pássaro, a revoada. Um está na frente e os demais obedecem. Tem uma forma de organização, tem uma forma de reconhecimento entre eles, que às vezes a gente consegue decodificar, às vezes não. Não se entende a razão. E assim eles fazem. Imagina, para se reproduzir, às vezes atravessam o oceano para ir numa água X, por causa da temperatura, deixam lá o material reprodutivo e volta. Há aí uma linguagem, indiscutivelmente. Há, entretanto, os animais que carecem de voz. Esse parece que nenhuma linguagem usam, não? Kardec perguntando, insistindo com o espírito. Ou seja, se tem animal que não fala, como é que se comunica? Kardec era muito sistemático, né? Compreende-se por outros meios. Olha aí. Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente vós outros, homens, só dispondes da palavra? A gente está chegando amanhã, é o Dia das Mães, né? Não é? Amanhã é domingo, Dia das Mães, né? Mãe tem uma maneira de comunicar-se que é fantástica. Primeiro tem o sexto sentido, e o segundo, que é o melhor de todos. Quando o filho é treloso e ela dá uma pressão de vez em quando, dependendo do lugar, ela só... Quem aqui nunca teve experiência? Você só olha, firme. Não falou nada. Você já baixa a bola, senta. Olha, comunicação. Mas Alice não falou nada. Se comunicou. Tenho certeza que o filho já entendeu. Ou então ela usa uma palavra mínima. Fulano. Acabou. O recado já foi dado. A frase inteira já foi dada ali. Ou então, me aguarde quando chegar em casa. Isso aí já é uma frase mais longa. Não é? Essa é a frase mais longa, mas às vezes é só o olhar. Minha avó contava que a época dela, a situação era tão assim interessante que uma vez ela estava próxima à mesa, ou ela estava ao lado, sentada, e o pai pisou no pé.
e ela queria falar para avisar a ele que ele estava pisando no pé dela. Ela disse, a situação era tão difícil que eu nem falava, para não interromper, porque não podia. E nessas situações, quando ele queria me dar uma prensa, ele também não falava, ele só olhava, e já era o suficiente. Nem tanto, nem tão pouco, né? Nem tanto, nem tão pouco. Mas vejamos que é uma forma entre nós de falar. E é o que Kardec está chamando aqui. E os mudos? Ele pergunta. Ou melhor, os espíritos perguntam a ele. Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então nós elucubramos, nós melhoramos, mas os animais não. Eles trazem aquela realidade, porém, dentro do universo deles, e mais uma vez os espíritos frisam, diante da necessidade que eles têm, eles se comunicam entre si. Há um comentário de Allan Kardec sobre, que eu vou pular por causa do nosso tempo, e aí ele, na questão 595, gozam de livre arbítrio os animais para a prática dos seus atos. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele, o homem. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então eles têm livre-arbítrio? Tem um livre-arbítrio assistido, ali limitado, para alcançar os objetivos dos quais eles necessitam. Eles têm sentimento? Têm. Se vinculam ao dono? Se vinculam. Conseguem ver espíritos? Sim, às vezes os espíritos se tornam visíveis a eles? Sim. Mas, Alisson, esse negócio especial de que o gato espanta espírito e o cachorro faz não sei o quê. Gente, quem fazia isso eram os egípcios à sua época, onde enxergavam nos animais certas divindades. Então, não vamos criar situações que não são reais, porque vamos para a linha de raciocínio espírita. Se os espíritos nada mais são do que os indivíduos que anos antes se encontravam na face da terra, nenhum espírito do lado de lá vai enxergar num gato um ser estranho que o espante ou o afaste. Tem lógica? Tem. Porque estes espíritos que estão ali para prejudicar de alguma forma, um dia estavam na terra e, quem sabe, também foram donos de animais. Então não tem lógica essa tese de dizer, não, porque o animal espanta o espírito. Que espírito? Da onde? A não ser que esse espírito encarnado, quando estava na terra, viveu num local que não sabe o que é um gato, um cachorro, um peixe. Aí chegou do lado de lá e descobriu, que é isso? Aí sai correndo. Mas não tem lógica, são teses que se colocam, que eu fico me perguntando de onde o pessoal tirou. Pensem, doutrina espírita é filosofia também. Então é pegar o conceito e a gente se debruça sobre o conceito. Diante do que nos trouxerem, vamos parar para refletir. Não, Alisson, o meu cachorro é meu anjo da guarda. Não faça isso. Você ama seu cachorro pode lhe auxiliar em absolutamente tudo. Mas o anjo da guarda é um espírito que vem há séculos, quiçá milênios, evoluindo. Aí você chega e diz, o meu cachorro é meu anjo da guarda. Não faça. Ele vai dizer, rapaz, eu me sacrifico tanto por esse rapaz. Poupe seu anjo da guarda. E agora o cabo vai dizer um negócio, quanto tempo de evolução? Né? Já sofri, já fui, evoluí, cresci. Quando eu que ajudo, é um animal que leva a fama. Então, parece bobagem, mas a gente vai ouvindo cada coisa, a gente fica impressionado. Aí eu fico pensando, são pessoas que gostam da doutrina espírita, são simpatizantes, mas são pessoas que não aprofundam de fato e que não querem largar a mão das teses próprias.
ou de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Então os animais, repito, são credores da nossa atenção, do nosso afeto, do nosso cuidado. São terapias consolidadas na área da saúde. A equinoterapia e tantas outras que chegam validadas. Porque eles são auxiliares. De fato são, os espíritos vão dizer isso nas demais questões do próximo sábado e em outras obras. Repito, o livro dos médiuns vai falar também. Mas precisamos entender que há um limite nesse contexto para que a gente não comece a humanizar os animais. Então tenhamos o afeto, o cuidado, o carinho, absolutamente tudo. Mas a grande responsabilidade da utilização do livre-arbítrio, por exemplo, como disse aqui, da nossa liberdade, é do homem, unicamente nossa. Então que nós possamos fazer a nossa parte como tutores desses princípios espirituais que estão também nessa estrada evolutiva, tanto quanto nós estamos. E, obviamente, aos mais experientes, cabe a responsabilidade de auxiliar os menos experientes. Por isso que nós temos como anjos de guarda e mentores espíritos amadurecidos que cuidam de nós. Mas nós, em relação a esses animais, somos talvez esse anjo de guarda. E com isso a gente vai exercitar o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor, que às vezes a gente de fato devota a um animal, mas que esse exercício transcenda e agora passe a ser exercitado com um próximo. Porque muita gente hoje usa como mecanismo de fuga amar ao animal em detrimento de amar o seu próximo. E não há nisso algo positivo. Porque a convocação de Jesus nos mostrando o roteiro é amar ao próximo, ao inimigo, como um resultado positivo para nós. Porque amar os animais, eu digo, é fácil. O tanto que a gente recebe de carinho, de afeto, é fácil. E outra lição importante que eles nos dão, que independente de tudo eles têm instintos. Eles podem nos amar, mas diante do que passam, às vezes nos agridem. E essa realidade deveria ser transferida, e nós temos a maior paciência do mundo em tolerar e compreender o animal. E deveríamos trazer essa experiência para a experiência entre nós. Porque muitos de nós ainda agimos por instinto. No processo da proteção aos nossos valores, de proteção às nossas crenças, aos nossos medos. Muitas vezes nos agridem, falam de forma equivocada. Não é que estejam querendo nos agredir, mas estão defendendo a forma do que pensam, aquilo que acreditam ser importantes. Tanto quanto o animal faz isso quando a gente vai pegar a comida deles. Mas ao animal, nós colocamos a tolerância como uma prioridade. E quanto ao próximo, muitas vezes, num ato desse impensado, muito mais atávico, ou seja, que veio de inopino, nós não temos a mesma tolerância. Então, até nisso, que possamos trazer essa experiência para a nossa vida de relação. Espero que tenha esclarecido, que estejamos atentos e que o Espiritismo, repito, em todos os seus conceitos, ele traz uma forma genuína de explicar as questões. Saúde e paz a todos.